Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 18. Joel 2, a partir do versículo 18, vamos ler do 18 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente será o mar oriental, a sua retaguarda o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém, irmãos? Meus irmãos, já tem algumas semanas que nós não comentamos acerca da Bíblia Sagrada. Eu vou fazer uma breve retrospectiva. Quando a gente deixa de fazer uma coisa que costumamos fazer, mesmo que por pouco tempo, parece que faz uma eternidade, não é? Eu brinquei com o Amarildo agora há pouco. Cadê o Amarildo? Está lá atrás. Brinquei com o Amarildo, ele tirou uma semana de férias. Quando ele chegou, eu digo, não quer mais sair das férias, quer agora passar o resto do ano descansando. Não é? Só faz uma semana que ele saiu, mas parece que faz muito tempo. Irmãos, começamos a estudar o livro de Joel, que é um livro muito bonito. É um livro muito bonito da gente estudar. Esse livro nós falamos acerca a introdução, comentamos juntos aqui sobre o próprio profeta Joel. Nós falamos aqui sobre a temática de que Deus declarou guerra ao seu povo. Nós comentamos o termo da guerra, nós comentamos as características dos inimigos que se levantaram. Nós falamos aqui de Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Nós falamos aqui, irmãos, acerca de Deus chamando o seu povo a se converterem novamente. E agora, no capítulo 2, a partir do versículo 18, que já começamos a falar na última terça-feira, que comentamos aqui acerca da Bíblia Sagrada, nós falamos acerca da promessa de fartura. Nós comentamos, por exemplo, algumas verdades de que quando o povo de Deus se volta para Deus, Deus se volta para o seu povo. Aqui nós comentamos com os irmãos que as promessas de Deus, elas são condicionais. Elas estão condicionadas à nossa fidelidade a Deus. Quando nós buscamos a Deus, Deus responde ao nosso clamor. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, a Bíblia nos manda ir atrás. E quando nós vamos atrás de Deus, nós encontramos a Deus. Quer ver uma coisa, irmãos? Nós falamos que o problema da igreja, eu acho que os irmãos lembram dessa frase, não é a presença do inimigo. O problema da igreja é a ausência de Deus.
quando Deus está presente, nós sentimos a glória de Deus. E quando Deus está presente, nós não precisamos mais de nada. Nós até comentamos, eu fiz um comentário um pouco duro, mas real, que muitas pessoas estão depositando a sua confiança atualmente no presidente da República. E eu disse, irmãos, não tenho nada contra o presidente da República, por sinal que eu menos falo de política. Mas a nossa confiança não está no presidente da República. A nossa confiança como crentes em Jesus está no Deus que a gente serve. E a gente ora para que Deus use o presidente da República e esteja com ele lá. Mas a nossa fé não é no presidente da República, é em Deus. E nós falamos também que quando Deus se levanta a favor do seu povo, os inimigos do povo caem por terra. Nós não andamos por aí pregando inimizade com ninguém. Quando foi, irmãos, que nós pregamos ódio aqui na igreja? Nenhuma vez, nem vamos pregar, nem eu pretendo pregar ódio contra ninguém. Agora tem um detalhe, nós às vezes somos mal vistos. Eu já fui rejeitado em alguns lugares, não por causa da bagunça que eu fiz, mas pelo fato de eu ser crente em Jesus. Vocês acreditam nisso? Pelo fato de eu ser crente em Jesus, a gente poderia falar sobre isso. Também comentamos aqui, irmãos, além dessas duas verdades, entrando no texto bíblico, nós falamos, você mantenha sua Bíblia aberta, e se possível, não perca o bom costume de trazer uma caneta para ir marcando, anotando as principais, aquilo que chamar a sua atenção. Nós falamos que agora, depois do arrependimento, agora vem a restituição das bênçãos que o povo perdeu. Nós falamos aí, versículo 18, ele começa com então. O então ele dá a ideia de alguma coisa que vai acontecer em consequência de algo que passou. Por exemplo, antes houve uma exortação ao arrependimento. Aí agora o versículo 18 inicia um novo parágrafo, porque você vai ver que começa com a letra maiúscula, então é um novo parágrafo. Então, ou seja, pelo fato de terem aceitado a mensagem anterior, aí a Bíblia diz, então o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá do seu povo. Ou seja, quando o povo se arrepende e se converte, Deus, irmãos, derrama bênção sobre o seu povo. E essa parte que nós estamos falando é a parte das bênçãos de Deus quando o povo se arrepende. Ninguém diga, o pastor está pregando só vitória agora. Não, antes eu preguei arrependimento, e isso é a continuidade. Quando o povo se arrepende, Deus abençoa. No caso da época do profeta Joel, nós vimos, irmãos, que o povo, eles sofreram, na verdade, um juízo de Deus. Deus estava presente, mas Deus não estava operando no meio do seu povo, porque as pessoas não percebiam que Deus estava presente. Irmãos, tem muitos lugares por aí. Sabe por que Deus está presente em todos os lugares? Porque é um atributo natural de Deus, é a onipresença. Deus não precisa que eu esteja no lugar para Ele estar. Naturalmente Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Agora, resta saber se as pessoas que estão naquele lugar estão dispostas e estão ligadas na verdade de que Deus está naquele lugar. É por isso que a gente chama a atenção dos irmãos. Irmãos, glorifique a Deus, exalte a Deus. Irmão, louve ao Senhor, não perca a sua atenção, Deus está nesse lugar. E a gente está lembrando porque se a igreja vem ao culto, imagina, nosso culto é quem? É a quem? É a Deus. Você observa que nas nossas campanhas de oração, Gelson, você sabe que é de propósito que a gente faz isso, nós não anunciamos, irmão Carlos, o nome dos pregadores. O senhor já pregou em uma das campanhas aqui, mas a gente não anunciou que o senhor vinha pregar, foi isso? Não anunciamos, porque quando a gente anuncia, você observa que Deus nunca deixou de operar nas nossas campanhas de oração. Agora por quê, irmão? O foco da igreja é a presença de Deus. Quando a gente anuncia e faz propaganda de alguma pessoa, parece que tira o foco de Deus, e Deus não opera. Deus não opera, é uma falsa sensação de sentir a glória de Deus. As pessoas muitas vezes saem até piores do que quando entraram. Agora, quando nós percebemos que Deus está no ambiente, e nós buscamos ao Deus que está no ambiente,
nós não só sabemos que Deus está no lugar, como também nós sentimos Deus no lugar, operando maravilhas em nossa vida. Então nós precisamos perceber. Quando o povo percebe, o povo não estava mais percebendo. Aí foi que Deus disse: eu vou tocar naquilo que eles têm de mais precioso. Eles estão percebendo o que? As bênçãos materiais. Eles estão percebendo os prazeres carnais proporcionados pela idolatria e pelo distanciamento da glória de Deus. Deus manda a praga de gafanhoto. Deus permite a aproximação do exército dos sanguinários assírios para maltratar o seu povo, para que eles se voltem de novo à presença de Deus. Irmãos, eu falei aqui uma vez, e vocês lembram, que eu fui a um culto. Mike conheceu o pastor Robson Viana. O pastor Robson Viana era pastor de uma congregação lá no Setor 3 de Parnamirim, chamado Emaús. Lembra dessa época? Ele tinha um culto da vitória famoso, era ali em Emaús. Eu fui nesse culto da vitória um dia. E quando cheguei lá, veio uma irmã para frente. Lógico que eu não vou fazer isso com vocês. E disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu não estou conseguindo mais orar. Eu não estou mais conseguindo sentir a presença de Deus. Eu mal consigo ter vontade de vir ao culto. E ele tem um vozeirão e ele disse: chega aqui, minha filha. E a irmã chegou, e ele foi lá, botou a cabeça na mão da irmã, literalmente, irmão Samuel, e disse: Senhor, manda luta para a vida dessa irmã. Endurece o coração do marido dessa irmã, para que ele maltrate ela. E começou a orar. Eu fui um que abriu os olhos e olhei para ele. Ele disse: endurece o coração do marido, fecha as portas financeiras. Você vai ver que foi mais ou menos o que Deus fez com o povo na época de Joel. Mas sabe qual era a intenção de Deus? Era que o povo sentisse a necessidade de buscar Deus novamente. Glória. Irmão, se você perceber algum dia que a igreja está perecendo, é porque a igreja está buscando pouco a Deus. Nós temos que lutar, irmão, pela presença de Deus, para que a gente não sofra as consequências da ausência de Deus. E tem um detalhe: quando nós buscamos a Deus, as bênçãos de Deus são consequências sobre a nossa vida. Quer ver um detalhe? Primeiro, Deus restaura as bênçãos. Em primeiro lugar, Deus restaura a bênção. Nós observamos o versículo 18 ao 20. Por exemplo, não vou repetir tudo, mas só relembrando aos irmãos. E o Senhor responderá, olha aí, versículo 19, e dirá ao seu povo: eis que vos envio de novo o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, vocês não vão mais passar vergonha por ausência de bens materiais, de suprimento. Você lembra que a praga de gafanhoto acabou com tudo no capítulo 1? A praga de gafanhoto, primeiro veio o cortador, depois o triturador, depois o devorador. Os 3 tipos de gafanhoto acabaram com tudo. E o que ficou, secou, depois veio o fogo e consumiu. Mas agora que o povo se arrependeu, Deus restituiu tudo. Primeiro, as bênçãos materiais, irmãos, foram restituídas. Se você não estava acompanhando a palavra, e você quer uma palavra verdadeira, que dá vida, uma palavra que vai fazer com que você caminhe olhando para Jesus, com os pés firmados na rocha, eu vou lhe dizer: quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos convertemos do nosso mau caminho, Deus faz prosperar bênçãos materiais na nossa vida. Nunca mais você vai ter falta de nada. Ainda que falte dinheiro, mas Deus vai usar alguém para mandar o sustento para você. E quando nós somos fiéis e convertidos a Deus, isso acontece, irmão, na nossa vida. Está aqui, está na Bíblia Sagrada, eu não estou inventando. Além, meu irmão, você observe, foi restituído o suprimento que tinha acabado. Depois cessou o opróbrio, porque ele diz no versículo 19: não entregarei vocês mais ao opróbrio, ou seja, a humilhação, a vergonha. Agora que vocês se converteram, não. Vocês não nasceram para ser cauda, vocês nasceram para ser cabeça. A igreja não nasceu para ser humilhada. A igreja é uma agência de Deus para anunciar o evangelho da salvação. É o hospital de Jeová, meu irmão. É o refúgio dos aflitos. É para as pessoas entrarem aqui doentes, Tony, a gente orar e elas saírem testemunhando da cura.
Malminda, eu posso contar para a igreja? Malminda me mandou um bilhetinho abençoado, dizendo: eu agradeço as orações que foram feitas pela minha filha Terezinha, não foi assim? Foi feito um pedido de oração com enfermidade gravíssima. A igreja fez um clamor e hoje a serva de Deus está comemorando e cantando o hino da vitória pela vida da sua filha, pela cura da sua filha. É assim que a igreja tem que ser, irmão. A igreja não é uma igreja para estar por aí se lamentando, sofrendo. Ah, meu Deus, eu vou para a minha igreja, é uma igreja sofrida. Não. O dono dessa igreja tem poder, meu irmão. E quando ele falou da grande comissão lá em Marcos, ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônio, falarão novas línguas, curarão os enfermos, e ainda que bebam alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porque Deus está com a sua igreja, meu irmão. Deus está conosco. Está na palavra de Deus. Quer ver outra coisa? O inimigo foi destruído. Se você olhar o versículo 20, nós falamos isso aqui. Quando o povo é fiel, irmão, como é que querem destruir o inimigo hoje? Querem destruir o inimigo pensando que o inimigo tem medo de grito. Você sabia? Eu grito, eu sou pentecostal. Eu, quando sinto a presença de Deus, quero ir saber. Dou glória a Deus. Se Jesus me encher do Espírito Santo, eu falo língua estranha. Se Deus me deu uma profecia, eu profetizo. Agora, irmão, sou consciente que grito não expulsa inimigo, não. Grito pode expulsar cachorro, velho. Que tem uns cachorros bons. Meu avô tinha uns cachorros. Quanto mais a gente gritava, mais ele estourava a vara assim da cerca. Tá, nos dentes. Né? O cachorro geralmente bate o pé e dá um passo para trás. Eu sei que tem uns cachorros bons, que é do meu avô, irmãos, mas ele batia o pé e atorava a vara. E se você não saísse de perto, ele passava pela cerca e pegava na sua canela. Né? Grito expulsa cachorro ruim. Sabe o que é que expulsa inimigo? Fidelidade a Deus, vida de santidade. Agora não pregue mais isso, irmão, na igreja. Com medo de Facebook. Eu tenho lá medo de Facebook, meu irmão. Eu tenho lá medo de Facebook quando o computador explode, perder a conta do Facebook. Quando o ladrão rouba o celular, perder a conta do Facebook. A minha confiança está no Senhor dos Exércitos, meu irmão, que criou todas as coisas. E quando nós temos uma vida em santidade, está aí no versículo 20. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vocês e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Ou seja, ele vai sofrer. Olha o que Deus faz com o inimigo. Ele manda para longe. A igreja se arrependeu. Deus mandou para longe o inimigo, para um lugar seco e deserto. Quer ver em outras palavras? É aquilo que nós pentecostais costumamos fazer. Ou seja, preparar uma festa para comemorar a nossa derrota. Nós buscamos a Deus, nós louvamos a Deus, Ele recebeu o nosso louvor, Ele recebeu a nossa fidelidade. Sabe o que aconteceu? O inimigo correu para uma terra seca e deserta. Foi ele que caiu para deixar de estar se levantando contra o povo que tem dono. E a Bíblia Sagrada diz assim, e a sua retaguarda, ele não vai fugir de lá, sabe por quê? Porque a sua retaguarda tem uma oriental, me perdoe, a sua frente tem uma ocidental, na retaguarda na sua frente oriental, na retaguarda ocidental, e subirá seu mau cheiro, e a sua podridão, porque fez grandes coisas. Você vê, irmão, sabe o que é que vai acontecer? Vão sofrer. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Do seu próprio pecado, irmão, da sua própria iniquidade. Irmão, quem se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra Deus. Você lembra do apóstolo Paulo? Qual foi a pergunta que Deus fez para ele? Saulo, Saulo, por que tu persegue o meu povo, não é assim? Foi isso? Saulo saiu do lugar dele ali com uma carta de recomendação, mas não era para pregar o evangelho, não. Ele saiu com uma carta de recomendação para matar o povo de Deus, para maltratar, para torturar. No meio do caminho, para deixar de ser besta, teve encontro com Deus. Aí Deus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem persegue o povo de Deus, irmão, está colocando a mão no dono do povo. Está tentando
contender contra Deus, e não queira contender contra Deus, porque contra Deus ninguém tem chance. Olha só, isso foi, a gente falou na terça-feira passada, não é? Hoje nós vamos, eu vou até pular isso aqui. Nós falamos da restauração das bênçãos materiais, a restauração das bênçãos espirituais. Agora preste bem atenção. Eu falei aqui para os irmãos de uma coisa, irmãos, de uma coisa que tinha cessado, e que é algo, irmãos, que vai maltratar profundamente a igreja se isso cessar. A alegria que nós sentimos na casa de Deus. Você observa, veio a secura, veio a praga de gafanhoto, o povo não tinha mais animais para oferecer em sacrifício, não tinha mais cereais para oferecer em sacrifício, tudo tinha se acabado. Se não tinha como oferecer sacrifício mais, sabe o que é que tinha, Vinícius, na casa de Deus? Tristeza. Você imagina, a gente vem à casa de Deus e sai daqui com o coração cheio de alegria. Agora você imagina, você vir aqui e você vir para um lugar, irmão, que é pior do que funeral de ímpio, onde o povo vai chorar de tristeza. Não é verdade? Mas quando Deus mandou de volta as bênçãos materiais, uma das principais coisas, irmão, pense aí. Aqui tem irmãos, eu não vou nem falar de mim agora, vou falar de irmãos que tem aqui. Aqui tem irmãos que já foram rejeitados pela família, por algum motivo que seja, já foram rejeitados pela família. Aqui tem irmãos que já foram rejeitados pelos amigos. Agora, irmãos, a gente supera isso. Supera ou não supera? São coisas superáveis. Agora, quer ver uma coisa, irmão Samuel, que o homem não vai superar jamais? É se ele for rejeitado pela sua igreja. Se a sua igreja lhe rejeitar, você vai morrer. Você vai morrer, vai secar os ossos. Você vai morrer de depressão. A Bíblia diz que Judas se precipitou. Você observa a tamanha depressão que caiu sobre a vida de Judas. Ele, a ponto dele se precipitar, meu irmão. Você percebe que Deus, ele restaurou agora a alegria do culto. Irmão, você veja, por que nós temos que lutar pela presença de Deus dentro e fora da igreja? Você vai estar bem com Deus se você estiver mal com sua família? Você estará bem com Deus se você estiver mal com seus vizinhos? Você consegue, irmão, brigar com o mundo inteiro, chegar na igreja e dar glória a Deus e falar línguas estranhas? Seja sincero, você consegue? Você não consegue. É por isso que a Bíblia diz: fui moço, fui velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é quem nos dá a honra de chegarmos na casa dele para louvarmos o nome dele. Nós só louvamos, irmão, não é por mérito nosso, não, irmão. Isso é coisa de Deus na nossa vida. Sabia, Carlinha? É Ele que nos dá, inclusive, o louvor que nós apresentamos a Ele. É Ele que nos dá a palavra que nós pregamos para a igreja, irmãos. É Deus. Você está vendo isso aqui, ó? Aqui tem um monte de anotação que eu nem falo. Não é? Eu falo outras coisas que não estão anotadas aqui. É interessante como às vezes muda, né, o negócio. Eu falo outras coisas que nem estão aqui. Agora isso aqui, ó, é noites e noites de oração, noites e noites de leitura. Senhor, me revela o que significa esse então aqui. Me revela o que significa essa vírgula. Deus é quem dá a palavra. Agora preste bem atenção e veja, irmão, a dádiva das bênçãos de Deus. Olha o versículo 21, o que é que diz? Diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Aí ele diz assim, ó, porque o Senhor fez grandes coisas. Versículo 22, ele vai dizer, versículo 22, não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará fruto e vide, e a figueira darão a sua força. Preste bem atenção, irmão, não temas. Olha que palavra bonita que nós recebemos de Deus agora. Quando Deus olha para a gente e diz assim: não temas, não temas. Sabe por quê? Não temas. Não é uma coisa bonita Deus falando não temas? E só que a Bíblia, ela dá o porquê que nós não devemos temer. Nós já nos arrependemos, nós já nos convertemos verdadeiramente a Deus.
Agora ele diz assim: vocês não temam, sabe por quê? Ó terra, porque regozija-te e alegra-te. Ou seja, alegra o teu coração novamente. Se o teu coração estava triste, hoje é dia de você se alegrar. Hoje é dia de você ter a certeza de novo. Aí diz assim, agora olha que coisa bonita. Não, eu vou pedir para alguém ler. Chega, Eduardo, aqui, me ajude, em nome de Jesus. Você vai ler. Leia aqui, Eduardo, em nome de Jesus. Para não ser suspeito, leia o versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Muito bem, muito bem. Olha só, irmão. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te no teu Deus. Glória a Deus. Aí olha o que é que diz, irmão, no final do versículo mais bonito, ó. Porque, aí vou repetir de novo o que eu falei na terça-feira passada, para os irmãos entenderem o versículo. Eu disse, irmão, lembre que o porquê junto e sem acento é uma resposta, é uma explicação. Ou seja, alguém deve perguntar aí, eu não tenho motivo para me alegrar, não. Eu estou cheio de dor, eu tenho dívida para pagar, não é o que as pessoas dizem? Elas ligam a felicidade em Deus aos desastres desse mundo. Deus é superior às coisas desse mundo, irmãos. Sabe por que o autor está dizendo aqui, o profeta de Deus, regozija-te e alegra-te, aí ele dá um motivo maior de todos os motivos. Está lá, ó, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Aí ele está dizendo, regozija-te. Você vê que implícito nesse versículo está a seguinte verdade: regozija-te e alegra, não somente hoje, porque é o Deus que fez, é o Deus que faz e vai continuar fazendo. Não é verdade, irmão? E você olha para o versículo e vê se você entende isso. Regozija-te e alegra. Aí não fica só em você. Tudo que está em sua volta vai se alegrar também. Pelo que Deus fez. Quer ver? Olha o versículo de número 22. Quando ele diz assim, não tem mais, inclusive os animais do campo. Inclusive os animais do campo. Ou seja, tudo que está em sua volta. Irmão Israel, veja que coisa bonita quando o povo de Deus se arrepende e se volta ao Deus verdadeiro. Eu estou falando de Deus abençoando o seu povo. Agora eu estou falando que inclusive os animais do campo que estão em volta, eles serão alcançados pelas bênçãos de Deus por causa da adoração do povo de Deus na casa de Deus. Pastor, a Bíblia não diz que é na casa de Deus. Você esqueceu? Volte aí a sua Bíblia. Lá no capítulo 1, você esqueceu, irmão? Você esqueceu, deixa eu ver. Aqui, ó. Versículo 16 do capítulo 1. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Você vê que a tristeza do povo de Deus era por causa da alegria que tinha sido cortada na casa de Deus. Agora, a alegria e o regozijo na casa de Deus foi restituído. E tem um detalhe, irmão, vamos voltar ao que eu tenho batido aqui, meu caro, batido. Eu não quero saber o que estão dizendo nas redes sociais, porque as redes sociais é o mundo, muitas vezes. Nós estamos na contramão do mundo. Eu não adoro a Deus pelo que Ele faz. Está ali, ó. Regozija-te, me tirou, mas não tirou da minha Bíblia. Regozija-te e alegra, porque o Senhor fez grandes coisas. Porque o Senhor fez. Agora deixe de adorar a Deus porque Ele faz. Agora deixe, você vai perder a oportunidade. Eu vou fazer com os pregadores mais jovens. Você vai perder a oportunidade da glória. Porque você vai esquecer da maravilha que Deus fez. Mas essa igreja não esquece, irmão, do Deus Todo-Poderoso. Ele fez, por isso nós estamos alegres. Ele faz, Ele vai continuar fazendo. Inclusive aos animais do campo. Aí diz assim, porque os pastos do deserto reverdecerão. Até os animais do campo serão alcançados. Porque o arvoredo dará fruto, a vide e a figueira darão a sua força de novo, irmão. Por causa do arrependimento da igreja, Tony. Olha que coisa bonita. Irmão, não estão pregando que a gente não precisa mais se arrepender?
Eu não estou nem aí porque está falando, miserável, vai te converter, meu irmão. Está perdendo a oportunidade de se alegrar na casa de Deus, por causa do arrependimento. Não é verdade, irmão? Está perdendo a oportunidade de usufruir do que tem melhor no reino de Deus, irmão. Já viu a corrida da tartaruga e do coelho? Todo mundo já assistiu aquela historinha. O coelho é como se fosse o Dick Vigarista, né? Vai trapaceando, é rápido demais, vai rir de todo mundo. E a tartaruga vai lá, ó, no passo do gado, quietinha no canto dela. Aí só a Bíblia diz assim, ó, um recado no coelho: não tenha inveja dos que praticam iniquidade, não se perturbe com os que irritam ilicitamente, porque cedo ou tarde Deus vai ter com ele. Aí está lá o coelhão correndo, dizendo assim: eita, os crentes estão ficando para trás, os crentes não se alegram. E está lá, irmão Samuel, os crentes de joelho, com um bocado de adolescente, não é a tartaruga, com um bocado de adolescente de joelho ali no pasto do gado. No final, há caminhos que parecem bons, mas o final deles são caminhos que levam à morte. Agora, quem anda de joelho, meu irmão, tem a certeza que o nome está escrito no livro da vida, e tem a certeza que um dia vai se encontrar, aleluia, com Jesus na glória, irmão. Isso é que é palavra, meu irmão, que dá vida. Isso é a palavra de Deus, meu irmão, sendo revelada. Olha, João, que coisa maravilhosa. Você está dando glória, João? Olha o versículo 23, o que é que diz? Diz: ai de você se não der glória, João. Versículo 23 diz assim: e vós, filhos de Sião, deixa eu adiantar aqui para terminar essa história. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, temporã e a serôdia. Aí a Bíblia diz assim, ó: Ele vos dará ensinador de justiça. Preste atenção no versículo. E mais alguma coisa. E fará descer a chuva. E diz: a temporã e a serôdia. Eu vou explicar o que significa isso. E diz: no primeiro mês. Você vê, Gerson, a primeira chuva que está lá no versículo, que é a chuva temporã, é aquela chuva que vem depois da secura do verão. É entre o verão e o outono, para fazer, é aquela chuva do plantio. Não é assim? Vem entre dezembro e janeiro, fevereiro, que é para incentivar o plantio. Agora você observe que no único mês, a chuva serôdia, a segunda chuva lá, ela é a chuva da colheita. É aquela chuva, eu anotei algumas coisas aqui, ó. A primeira é a chuva do plantio. Já a segunda, que vem entre os meses de março e abril, é a chuva que cai para garantir uma boa colheita. Lá no Nordeste, quando está próximo da época do caju, vem uma chuva e a gente diz assim: é para segurar o caju. É a chuva do caju, né? Para o caju crescer bonito, para ter a garantia da fartura. As chuvas sobre a terra, irmão, era uma coisa boa. A segunda é a chuva que garante a boa colheita. Agora você observe que tem a época delas virem. Algumas pessoas já perceberam o significado, já sabem o que eu quero dizer. Tem a época, a primeira é a primeira chuva vem lá entre outubro e dezembro. A segunda entre março e abril. Mas Deus, quando está falando da fartura para o seu povo, Ele diz assim, ó: Ele diz: eu vou fazer descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Preste bem atenção. O que deveria vir numa época de plantio e mais na frente numa época de colheita, Deus vai encurtar e vai mandar num só mês. Aleluia! Sabe o que significa, irmão? Sabe o que significa? Se você não percebeu ainda, eu vou explicar. Para abençoar o seu povo, Deus muda até o tempo e as estações. O que deveria acontecer, meu irmão, somente em março e abril, e tem uma semelhança no mês que a gente está vivendo. Pelo nosso calendário, nós estamos em qual mês do ano? Primeiro mês do ano. Deixa eu profetizar para você. Para você que entendeu, que está entendendo essa mensagem, irmão, para que você saiba que eu sou Deus. Deveria vir uma chuva do plantio e mais na frente a chuva da colheita.
Pois eu vos digo que no primeiro mês Deus vai permitir você plantar e vai permitir você colher. Porque Ele é Deus que muda as estações para abençoar o seu povo. Porque Ele é fiel, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, meu irmão! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Que coisa maravilhosa, meu irmão, é ser crente em Jesus. Ore, camarás, tu camarás, toda camaraia. Como é bom ser crente, meu irmão. Deixa adiante aqui, dá vontade de dar, de cantar, mas deixa eu falar, Deus vai encurtar. Prestem atenção no versículo 24 e 25, o que é que diz? Aí ele diz assim, ó, vou complementar agora, Cíntia. Você já entendeu que Deus vai encurtar, né, o negócio? E é para abençoar o seu povo. Irmão, quando você ouvir um barulho, quando o crente fiel escuta um barulho, não é para sair correndo não, irmão. Não saia correndo não. Se você é convertido, fique tranquilo que quem vai aparecer para você de noite não é o diabo não. Se você se converteu, está aqui, ó. O inimigo ele vai ser mandado para um lugar longe, para o deserto, e lá ele vai sofrer, vai apodrecer, vai feder lá. Quem vai aparecer para você, meu irmão, eu não tenho nenhuma dúvida, se não for o próprio Deus, é o mensageiro de Deus, é o anjo do Senhor. Que barulho é esse? É Jesus que se aproxima para mudar a sua vida de uma vez por todas, irmãos. Aleluia! Olha só, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Em lugar de pobreza, o que vai ter agora, irmãos? Prosperidade. Eita, pastor falando de prosperidade, sim. Né? O varão que anda no caminho do Senhor será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá um fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, meu irmão. Isso está na Bíblia Sagrada. É para o homem que é fiel, é para o crente em Jesus. Está ali, está escrito agora. No lugar, meu irmão, da pobreza, agora terá prosperidade. No lugar de semente mirrada no ventre da terra, agora o povo vai celebrar o quê? Vai celebrar as colheitas recorde. No lugar de uma das bênçãos, irmãos, no lugar de tristeza, agora vai ter alegria. Tem um detalhe aqui que eu acabei de me lembrar, acerca da chuva. Sabe o que significa a chuva na Bíblia Sagrada, Gerson? A chuva é uma tipologia da chegada do Espírito Santo. Hoje eu estava chorando de tarde. Não estou chorando, vocês sabem disso. Eu não choro em público. Mas eu estava ali em casa chorando, escondido, para ninguém ver e ninguém saber que eu chorei. Porque lá no Nordeste está chovendo, irmão Carlos. Está chovendo, meu irmão. Está chovendo muito. Os açudes estão... O povo na televisão está noticiando, não era para chover tanto. O que está acontecendo? Que o povo que prevê o tempo não tinha previsto aquela chuva não. E está chovendo, está caindo tanta água, e onde antes era secura, agora está virando mar. Não sei por quanto tempo vai durar, mas os açudes, os reservatórios de águas que receberam água no final do ano passado, agora está aumentando o volume. Né? Tem açude de 180 bilhões de metros cúbicos de água, 3 vezes a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que há 12, 13 anos não via água, já está com metade da capacidade. Está subindo a água, meu irmão. Deus está, né? Deus está aqui, o povo está feliz. Sabe o que fez chorar, irmão João? Foi um velhinho com aquele chapéu tipo meu, sabe? Aquele chapéuzinho de couro na cabeça, dizendo assim: Jesus está ouvindo as nossas orações. Eu já plantei meu milho, já plantei meu feijão. Irmão, sabe o que se assemelha na Bíblia? Sabe o que se assemelha, irmão Samuel? A chuva traz alegria, a chuva traz fartura, a chuva traz prosperidade.
Quer ver uma coisa? Eu quero profetizar de olhos abertos. Pronto, eu vou dizer tudo. Quer ver uma coisa boa? É que a alegria da chuva ela é comparada à alegria do derramamento do Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa espiritualmente isso aqui? Antes havia secura e escassez de tudo. Agora Deus vai encher de novo os lagares de trigo. Agora vai transbordar tudo de novo, meu irmão. Sabe o que significa? Se você não estava sentindo a presença de Deus, se prepare para uma explosão do Espírito Santo de Deus na sua vida novamente, meu irmão. Você vai voltar a se alegrar. O que você fazia quando você era cheio do Espírito Santo? Lembra? Ah, pastor, eu louvava sem ter voz. Se prepare, se você vai cantar de novo. Eu vou dizer, ah, pastor, eu pulava. Se prepare para pular de novo. Vá preparando as canelas. Vai exercitando em casa ali. Eu vou me exercitar, porque está vindo a chuva. Eu vou me alegrar, vou pular de novo. O que você fazia, meu irmão? Você falava língua estranha? Não se admire. Se você acordar de madrugada falando língua estranha outra vez, meu irmão, porque a chuva está chegando, irmão, a prosperidade de Deus. Aleluia! Está lá, irmã Maria, na palavra. Glória a Deus. Imagina a senhora costurando as bainhas das roupas lá e falando língua estranha. E o povo sai dizendo pela rua, chega que Maria e o marido endoidaram de vez. Endoidaram não, irmão, estão cheios de Deus. Porque chegou a chuva do Senhor na casa deles. Aleluia! Louvado seja Deus. Agora eu vou terminar. Chegou a hora. Eu vou me empolgando e vai chegando a hora. Olha o versículo 26. Diz assim, ó: e comereis fartamente. Olha, irmão, isso aqui é quando o povo de Deus se arrepende. E comereis fartamente, ou seja, é uma continuidade. Você vai ver, ó, que do versículo 23 ao versículo 27, todos os parágrafos começam com o I. É o E sem acento, tem o som de I, não é? É uma conjunção coordenada, sindética, aditiva, para o povo do Enem. Não é verdade? Dá ideia de soma. Você vai ver que esses versículos aí, ó, que vai na verdade até o versículo 30. Isso aí é, na verdade, o que Deus vai acrescentar na vida do povo quando eles se arrependeram. Hoje eu vou falar até o versículo 27. Você vai ver, o versículo 26, aí começa uma canção, na verdade. Do versículo 23 ao versículo 27 é uma canção. São palavras de louvor, são estrofes de uma canção. Viu, Manassés? Depois a gente sai para cantar. É uma canção. Aí diz assim o versículo 26, ó: e também, primeiro, vocês vão se regozijar e vão se alegrar. Versículo 23. Versículo 24. As eles se encherão de trigo, lagares transbordarão de mosto e de óleo. Versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e o exército do inimigo lá. Versículo 26. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu convosco, para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia! Olha que coisa bonita, irmão. As grandes bênçãos espirituais agora, que o profeta Joel está enumerando. Primeiro, vamos lá, versículo 26. A restituição do louvor. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Depois, nós vamos observar a manifestação da presença divina. Olha o versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor. Ou seja, o Senhor estará no meio novamente. O Senhor estará com o povo novamente. Vamos adiante aqui para a gente chegar ao final. Volta aí ao versículo 23. Você vai ver o reavivamento de uma alegria nacional. Se a glória tinha cessado, a glória vai voltar. Quer ver? O versículo 23 diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, todos vocês, filhos de Sião. E para terminar, irmão, o versículo 27. Esse aqui é para os lares, isso aqui é para as famílias. Versículo 27. Final do versículo 27 diz assim: e o meu povo não será envergonhado para sempre. Glória a Deus, aleluia.
Preste bem atenção, vou terminar agora. Deixa eu fechar aqui. Os antigos diziam que a gente fecha a Bíblia e cala a boca de Deus. Os antigos falavam. Não cala não, mas eu vou fechar. Não dá vontade de falar mais meia hora. Mas preste bem atenção. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Aqui, eu vou pegar esse versículo e vou justificar o seguinte. Eu disse que até os animais do campo seriam alcançados pela bênção de Deus na sua vida. Quer ver uma coisa? Agora eu quero falar da sua casa. Irmão, por causa do pecado, às vezes entra as maldições na casa. É ou não é? Por causa do pecado, as maldições entram na casa. Elas entram nos lares. Quer ver uma coisa? Quando é que uma pessoa que se ajunta com um jugo diferente, ela é contaminada? Por causa do casamento, né? Por causa da união carnal. Aquilo ali polui. A poluição passa de um para o outro, tem base bíblica. Depois eu explico para os casais isso daí. Eu não vou explicar porque está cheio de crianças ali. Mas preste bem atenção, irmãos. Por causa do pecado, irmão, não seja conivente com o pecado. Não seja conivente com o pecado dentro da sua casa. Chefe de família é chefe de família. Não, irmão. Quem é chefe, eu vou falar uma coisa aqui para quem quer liderar. Eu falo isso quando eu estou aconselhando o povo que vai casar. Eu digo assim, olha, eu digo ao rapaz, bota na sua cabeça que você vai ser líder do seu lar. Quer ver uma coisa que o líder sofre? Às vezes parece que ele está sozinho e os liderados tudinho estão contra ele. Você já dirigiu igreja, maçônia. Não é assim que às vezes acontece? Parece que o povo se voltou tudo contra você. Mas você como líder tem que se manter de pé. Tem que estar ali, é o líder. Eu sei que o que eu estou fazendo está certo. Eu sei que o que eu estou fazendo vai dar fruto, vai produzir fruto. Irmão, lute contra o pecado, irmãos. Eu estou falando para um povo que se arrependeu. A próxima palavra, a próxima terça é a campanha de oração. Tem um pregador escalado. Mas a outra terça eu vou falar da efusão do Espírito Santo. Agora eu estou falando das bênçãos materiais. Se prepare para na outra terça, quem não é batizado no Espírito Santo vai ser batizado em nome de Jesus. Você não dá glória a Deus por isso, não? Glória a Deus. Vão ser batizados. Agora eu estou falando com um povo que se arrependeu. A última consequência é que nunca mais será envergonhado. Você imagina o mundo olhando para o povo de Deus, irmão Samuel, e dizendo assim, nós temos fartura de tudo, e está lá o povo de Deus, ó, não tem nada. Imagina o povo de Deus sendo envergonhado. Imagina o povo de Deus sendo pisado. Isso é bíblico, a Bíblia diz, vocês são o sal da terra. Agora, se o sal não der sabor, ou seja, se ele for insípido, nada mais serve, senão para ser lançado no chão e para ser pisado pelos homens. Nós temos obrigação de dar sabor. Nós temos obrigação, irmão, de dar sabor. Temos obrigação de dar sabor, obrigação. Não é uma escolha nossa, nós temos obrigação. Irmão, não se iluda com as coisas desse mundo, irmãos. Está lá um povo, eu vou falar, está lá um povo do mundo, estão mais preocupados com a prostituição do que com a salvação em Cristo Jesus. Verdade. A sensualidade está em alta, irmãos. Sabe o que é que a sensualidade consegue? O máximo que ela consegue é um pedido no Facebook. Imagina aí, irmão Ismael, eu desde já vou queimar, está queimado em nome de Jesus. Está queimado 7 vezes, repreendido. As 10 pragas do Egito foram lançadas no mar do esquecimento. Mas você imagine, eu de sunga no Facebook. Eita! Sabe o máximo que eu ia conseguir, eu vou dizer. Eu vou falar. Quer que eu fale? Diga amém. Amém. Vou dizer, vocês pediram. Vocês me obrigaram a falar. O máximo que eu vou conseguir é as mocinhas dizendo, eita, pastorzão das pernas bonitas. Eita, eu gosto, né? Bonitão! É o máximo que eu vou conseguir. No entanto, irmão, as fotos que eu boto no Facebook, embora eu esteja na praia, são fotos decentes, que glorificam a Deus na praia onde eu estou.
As fotos que eu boto, irmão, eu tenho a honra de poder colocar um versículo embaixo dela, porque a minha foto, independente de onde eu esteja, ela vai bater com o versículo que eu estou colocando ali. Sabe o que é que eu vou conseguir? As pessoas querem oração, elas procuram quem? As pessoas estão doentes, precisam de cura, quem é que ora por elas? São os crentes ou não são? Irmão, observe, irmão, as bênçãos do arrependimento. Deus está dizendo agora: nunca mais você será envergonhado. Nunca mais você será envergonhado. Nunca mais, porque você se arrependeu, irmão. Eu vou terminar dizendo, ó, é quase um clamor, é quase, irmãos, assim, ó, é quase um pedido de joelho. Irmão, lembre daquele versículo que diz: o que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, irmão, passaram, foram embora. Eis que tudo agora, tudo da nossa vida se fez novo, irmão, porque nós nos arrependemos e agora nós somos crentes no Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Tem aquele hino da harpa que diz: eu vagava pela senda de horror, não diz? Aí no final diz: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Lembra, Tony, qual é o número desse hino? Eu não lembro. Quem lembra o número? Olha aí, para mim, alguém aí. Que número é esse hino da harpa? Olha, João. Hã? Algum crente achou aí? Fala aqui. Hã? 116. Olha aí, irmão. O hino 116. Vamos fechar chave de ouro agora. Hino 116. Só a primeira estrofe. Assim, ó. Canta comigo. Eu vagava pela senda